Então, o nosso tema da live de hoje são disfunções pélvicas no pós-parto. Por que eu quis trazer esse tema? Porque a gente pensa muito na incontinência urinária na gestação, o acompanhamento gestacional, mas e a nossa paciente lá no pós-parto, que a gente vai ver hoje, que ela pode ter tantas alterações, por que a gente não vai dar atenção para essa paciente? A gente vai perceber que esse primeiro ano de pós-parto, ele é super importante para essa paciente, para a gente tanto prevenir uma disfunção pélvica, quanto também para tratar. Então, a gente precisa estar atenta aos sinais que essa paciente está nos dando, o relato dela, tanto no momento que o bebê nasceu, durante todo esse puerpério, no momento que ela vem na nossa consulta. Então, é extremamente importante essa atenção, esse acolhimento a essa nossa paciente lá nesse pós-parto. E a alta prevalência de disfunções pélvicas nesse pós-parto, ele é motivo de grande preocupação na saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, porque ela vai ter um impacto bem negativo na qualidade de vida da nossa paciente e também no sistema de saúde. No impacto da qualidade de vida, pensa que a nossa paciente está ali no pós-parto, ela tem um bebezinho para cuidar e ela ainda está passando por uma alteração, que ela às vezes não sabe o que é, que ela nunca passou por aquilo ali. Quando envolve dor, pior ainda, né? Então, incontinência anal, onde ela vai ter uma perda ali no momento que ela está caminhando na rua com o bebê. Então, olha quanto de impacto essas disfunções elas podem gerar para a nossa paciente. Por esse motivo, né, que é tão importante a gente trazer esse conhecimento sobre as disfunções pélvicas que podem acontecer nesse pós-parto. Então, essa deficiência nesse conhecimento por parte das mulheres traz uma questão de constrangimento, de medo em falar sobre esse assunto, principalmente porque quando ela vai na consulta de pós-parto com o obstetra, geralmente essas questões não são levantadas. E ela acha, olha, ele não perguntou, então pode ser que seja normal, pode ser que daqui a pouco passe. E não vai passar porque tende a piorar a longo prazo, né? Dependendo da disfunção que ela tem ali, não vai ser resolvido em 2, 3 semanas. Não, isso tende a piorar, né? Então, essa falta de questionamento por parte dos profissionais é um problema. Então, parte de nós também, fisioterapeutas, que temos essa expertise em orientar tanto a nossa paciente, a nossa seguidora no Instagram, né? Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é o Instagram para levar essa informação, mas a gente também tem que orientar os profissionais que atendem essa puérpera, né? A enfermeira, né, que está responsável ali em ajudar ela na amamentação. Será que a enfermeira também não pode ter um pouco desse conhecimento e questionar um pouquinho e encaminhar para físio? O obstetra também questioná-la na consulta de pós-parto. Então, essa rede de apoio para a nossa paciente, para que ela fale sobre esse assunto e busque tratamento e que ela tenha certeza de que aquela disfunção tem tratamento. Porque nem sempre é só o medo de buscar, mas sim o desconhecimento sobre esse tratamento. Então, é bem importante que a gente leve essa informação. E quanto mais precoce seja o diagnóstico e a prevenção dessas disfunções, melhor vai ser para a nossa paciente. Então, a gente tem que já esclarecer todos esses pontos ao longo da gestação e no puerpério também, dar atenção a todas essas queixas da nossa paciente. E agora, falando de assoalho pélvico, em termos de estrutura fisiológica, o assoalho pélvico ele é composto por múltiplas camadas de músculo e fáscias, né? Isso aqui todo mundo já sabe, mas esse assoalho pélvico ele vai manter algumas funções fisiológicas básicas, como a defecação e a micção. Quando esses tecidos de suporte desse assoalho pélvico, das fáscias,
eles vão se tornando fracos, né, estirados, mais flácidos, tanto durante a gestação quanto durante o parto, esses fatores biomecânicos, aliados também às alterações hormonais que aconteceram na gestação e ainda acontecem nesse pós-parto, eles podem provocar as disfunções desse assoalho pélvico. Então, a hiperextensão dessa musculatura, principalmente o alongamento extremo lá durante o parto, ele pode sim enfraquecer essa musculatura, deixar todas as fáscias mais estiradas, e a elasticidade, né, ao extremo dessas fibras musculares, elas podem provocar rupturas dessas fibras musculares, podendo causar também ruptura dos ligamentos, das fáscias, e isso pode provocar tanto prolapso de órgãos pélvicos da parede vaginal anterior, posterior, destruição dessas estruturas de suporte e também provocando incontinência urinária de esforço, incontinência anal e as disfunções sexuais. E existem evidências de que já na gestação, pelos altos níveis de relaxina sérica, que vai atuar ali no colágeno, nesse assoalho pélvico, nas fáscias, ele pode ser um dos mecanismos fisiopatológicos das disfunções pélvicas. Então, já na gestação, a gente já tem essa ação da relaxina, não agindo só na região pélvica, né? Não agindo só na parte de ossos ali, de articulações, mas também agindo em músculo, em fáscia, em deixar a região de esfíncter mais frouxa, né, mais aberta. Então, toda essa alteração hormonal da gestação, ela pode sim já provocar uma disfunção pélvica na gestação e também no pós-parto. E essa alteração hormonal, ela não vai cessar quando o bebê nasce. Ela leva um certo tempo ali para se restabelecer, para voltar aos níveis normais após o pós-parto. Então, é importante essa visão global dessa gestante, dessa puérpera, entendendo também a influência tanto biomecânica quanto hormonal ao longo da gestação e ao longo do puerpério, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá, meninas? E hoje a gente vai falar aqui sobre as disfunções pélvicas que são mais frequentes nesse pós-parto, que é a incontinência urinária de esforço, a incontinência anal, os prolapsos de órgãos pélvicos e a disfunção sexual. Hoje a gente vai falar sobre essas 4. Mas antes de falar sobre essas 4 disfunções, eu quero levantar aqui um questionamento com vocês. Eu quero que vocês respondam aqui nos comentários para mim. O que vocês acham que o parto por via vaginal ele traz mais disfunções pélvicas, a cesariana, ou não existem evidências ainda sobre esse impacto gerado pelo parto nas disfunções pélvicas? Comenta aqui para mim. Parto vaginal, parto cesariana ou não existe evidência? O que traz mais disfunções para o assoalho pélvico? Quero saber de vocês. Uma revisão sistemática, meninas, de 2021, ela mostrou um risco aumentado de disfunções pélvicas associadas ao parto por via vaginal, em comparação com o parto cesariano. Porém, esses resultados dessa revisão sistemática lá de 2021, eles devem ser interpretados com cautela. Por quê? Porque dentro dessa revisão sistemática, eles trouxeram ali, né, eles incluíram artigos com várias fontes de viés e também com fraqueza metodológica desses estudos. Então, a gente ainda não consegue saber quais dos dois
trazem mais impacto para o assoalho pélvico, né? Então, a gente não pode afirmar, é o parto por via vaginal, é a cesariana, e a gente também não pode afirmar que a cesariana ela é um fator de proteção para o assoalho pélvico materno, né? Porque muitas mulheres, elas têm medo desse parto por via vaginal por acreditarem que vai lesionar essa musculatura e que a cesariana, o bebê não passa pelo canal vaginal e com isso não vai gerar esse impacto. A Gisele colocou, os dois trazem se não tiverem um acompanhamento. Muito bem, a gente vai conversar sobre isso ainda. A Maria colocou, acredito que seja o parto normal. Então, hoje, agora vocês já sabem, hoje a gente não pode afirmar ainda que a cesariana é um fator de proteção. Mas, essa revisão ainda, ela trouxe alguns dados bem interessantes pra gente. O primeiro deles é que o parto traumático, tá? O parto via vaginal traumático é sim um vilão para as disfunções pélvicas e que o tempo de período expulsivo prolongado, acima de 3 horas, é sim também um vilão, porque quanto mais tempo esse assoalho pélvico esteja em alongamento, em sofrimento, mais danos podem ser gerados nesse assoalho pélvico. Danos musculares, danos vasculares, danos nervosos. Então, quanto mais tempo o bebê fica nesse canal vaginal, maior o impacto para essa região, maiores chances de desenvolver ali uma disfunção pélvica provocada por um parto traumático. Né? Um parto via vaginal normal, tranquilo, né? Ele tende a não provocar as disfunções de assoalho pélvico. Um estudo de 2021, ele trouxe que a graduação de força muscular de assoalho pélvico, verificada através da Oxford modificada, ela foi menor no grupo via vaginal, né? Então, as pacientes, as puérperas de parto por via vaginal, elas têm uma tendência a ter uma menor força e função de assoalho pélvico. Isso a gente já conversou em lives aqui. E que a incidência de incontinência urinária de esforço e de prolapsos dos órgãos pélvicos foi maior no grupo via vaginal do que no parto via cesariana. Isso aqui eles avaliaram mulheres em até 6 semanas depois do parto. Então, eles verificaram menor redução de força, menor redução de função de assoalho pélvico e maiores as chances de incontinência urinária de esforço e de prolapso dos órgãos pélvicos em pacientes que passaram por um parto por via vaginal. Então, esses estudos, eles sugerem, né, essa maior incidência de incontinência urinária de esforço e de prolapso nessas mulheres que passaram por via vaginal, que tiveram maior impacto nesse assoalho pélvico. E sugere-se, através desses estudos aqui, que esse achado desse estudo, ele é em resultado, né, desse alongamento, desse aumento de pressão súbita, tanto na região de abdômen ali durante o parto, quanto também na região abdominal, levando a danos na parede vaginal, nas estruturas de sustentação de toda essa região, nas fáscias, nos ligamentos, na própria musculatura, o que vai causar aí alguns efeitos diretos ou indiretos nos músculos, nos nervos pélvicos e também podendo trazer aí para nossa paciente essas disfunções que a gente conversou, que é a incontinência urinária de esforço e outras disfunções no pós-parto, que a mais comum são os prolapsos, né? Então, primeiro a incontinência urinária de esforço e depois os prolapsos de órgãos pélvicos. E continuando o papo sobre fatores de risco, né, que a gente viu que não é só o trauma no parto, o período expulsivo prolongado, existem outros fatores de risco que podem trazer essas disfunções. As disfunções que a paciente apresenta ali durante a gestação e antes da gestação já é um fator de risco para ela ter
uma disfunção lá no pós-parto. Então, isso vai estar ali na nossa anamnese, a gente vai questionar e daí já acende uma lanterninha. Ó, essa paciente tem maiores chances de ter uma disfunção lá no pós-parto. A idade materna, então mulheres acima dos 35 anos, elas também têm uma maior prevalência de disfunções pélvicas, pelas alterações de colágeno, nossa musculatura vai enfraquecendo ao longo dos anos, vamos perdendo pressão de fechamento. A história familiar de disfunções pélvicas também, o uso de instrumentos durante o parto, como o fórceps, o vácuo, porque a lesão que esse instrumento pode gerar é maior, então as lesões elas podem ser maiores provocadas por um parto instrumental. O peso ao nascer do recém-nascido acima de 4,5 kg, podendo também trazer um impacto tanto ao longo dessa gestação, quanto também nesse pós-parto. E o IMC dessa mãe acima de 25. Eu acabei de postar um Reels também falando sobre obesidade, diabetes gestacional e o impacto em assoalho pélvico. A gente já sabe dessa influência negativa do sobrepeso nesse assoalho pélvico, principalmente quando associado ao diabetes gestacional, à macrosomia fetal, ao polidrâmino. Então, tudo isso tem que ser avaliado e isso já são fatores de risco para que essa paciente tenha lá no pós-parto uma disfunção pélvica. E agora a gente vai entrar em cada disfunção. Então, vou começar falando com vocês sobre a incontinência urinária. Deixa eu só tomar uma aguinha. Alguma dúvida até agora? Então, sobre a incontinência urinária, ela é um dos problemas mais encontrados durante e após a gestação e ela tem uma prevalência durante a gestação de 18,5% a 75% e no pós-parto de 6% a 31%. É uma variação grande, visto que muitas mulheres não relatam essa queixa, acham que é normal, então esses estudos eles têm essa variação justamente por essa falta de relato das nossas pacientes. Existem alguns estudos que trazem que 1 em cada 3 mulheres vai ter incontinência urinária no pós-parto, 24% delas têm incontinência urinária em 6 semanas depois do parto e 32% após 12 meses. Então, lá no início da live eu falei para vocês que o primeiro ano de pós-parto ele é extremamente importante, porque vários estudos mostram que essa incontinência urinária nem sempre começa ali no parto, ali depois desse parto, imediatamente. Não, ela pode acontecer ao longo desse ano e também surgir não só agora nesse um ano, mas depois. 73% das mulheres com incontinência urinária em 3 meses de pós-parto, elas vão relatar essa incontinência até 6 anos depois desse parto. Olha só o impacto disso para a vida da mulher. E olha só, 73% dessas mulheres, se tivessem tido um acompanhamento e um tratamento ali depois desse parto, nesses 3 meses que ela percebeu essa queixa, olha o quanto a gente teria evitado de impacto na vida dela, Então, 6 anos aí sofrendo com isso. Então, a gente pode sim evitar esse transtorno para a vida da nossa paciente. A incontinência urinária nesse pós-parto, ela resulta de uma frouxidão nesse suporte uretral e também na incapacidade da uretra de permanecer fechada durante as situações de aumento de pressão intraabdominal. Mas não é só a incontinência urinária de esforço que pode acontecer nesse pós-parto. A incontinência urinária de urgência ou só a urgência. A urgência, principalmente se acontecer alguma lesão nervosa, nesses nervos pélvicos. Por exemplo, após um estágio, ali um período expulsivo prolongado ou um parto instrumentalizado, onde a paciente teve uma lesão nervosa, perdeu ali, existiu uma alteração ali dos nervos pélvicos, provocando alterações de instabilidade do nosso detrusor.
E também, né, eu falei da incontinência urinária de urgência. Essa urgência, ela também pode vir acompanhada de incontinência, né? Então, aliado aí à instabilidade do detrusor, a falta de uma falha, essa falha de fechamento uretral provocada por essa frouxidão ligamentar, frouxidão muscular, e também a novos hábitos dessa mãe com esse bebê. Porque no pós-parto, principalmente as pacientes que estão amamentando, elas consomem muito mais água. Só que elas tendem a ir menos ao banheiro para urinar, visto que elas estão ali sentadinhas, amamentando e não querem tirar o bebê naquele momento. Então elas vão segurando por muito mais tempo, essa uretra não consegue um fechamento adequado quando ela vai levantar, que a bexiga já está repleta, ela já está com urgência, ela tem uma incontinência urinária ali associada a essa urgência. Tá? Então, a incontinência urinária de esforço ela é mais frequente, no entanto, podem acontecer a incontinência urinária mista ou só a urgência também. E a incontinência anal? Né? A incontinência anal ela também pode acontecer. E a incontinência anal ela é sim vista com menor frequência, mas quando acontece, ela é um fardo tanto social quanto psicológico maior, né? Ela tem um impacto negativamente maior na qualidade de vida, porque quando a gente perde fezes, perde gases, o impacto no constrangimento e no isolamento social ele é maior para essa paciente. Então a paciente às vezes vai evitar de sair, né? Vai evitar de querer colocar uma roupa mais clara ou vai ter que usar ali um absorvente, né? Até uma fralda nesse pós-parto para evitar ali de perder, né? De passar da roupa dela aquele conteúdo. Em um estudo, os resultados eles mostraram que a incontinência urinária ela apareceu em 2,9% das mulheres no primeiro ano de pós-parto. É pouco? É, só que como a gente viu, o impacto ele é muito grande para essa paciente que tem. E outros estudos também trazem que pode ser de 8,4% essa prevalência e 6,3% de incontinência urinária para flatos e 2,1% de fezes, fezes líquidas ou fezes sólidas. De flatos, ela é mais comum de a gente ter a nossa paciente relatando ali no nosso consultório. Então, Jéssica, estava amamentando e eu tive uma perda involuntária de gases, né? Então, é mais comum que ela relate. E muito provável que ela vai relatar para nós, né? Muito provável que ela não vai relatar lá na consulta de pós-parto com obstetra. Então, fiquem atentas sempre a todos esses pontos que a tua paciente vai levantar nesse pós-parto. E um estudo de longo prazo, onde eles acompanharam durante 12 anos 7.879 mulheres. E eles verificaram que a incontinência anal ela foi de 8,4% no terceiro mês de pós-parto, 6,1% no sexto ano e 5,9% no 12º ano. Então, essa paciente que teve incontinência anal ali no período de puerpério, ela pode continuar com essa queixa, com essa disfunção a longo prazo. Como eu falei, as disfunções geralmente elas não melhoram sozinhas, elas tendem a piorar esse quadro. E nesse caso aqui, a paciente vai cada vez se isolando mais. Ela está cada vez mais perdendo mais gases, mais fezes, então essa paciente ela não vai querer um convívio social. E outro estudo, ele traz que 1 em cada 10 mulheres tem incontinência anal no pós-parto e aproximadamente 46% descreveram que ela já se iniciou no parto vaginal do primeiro filho. Tá? Então, nesse primeiro filho, ela já teve essa lesão. E muitas mulheres não admitem perder fezes, né? Elas têm vergonha de falar sobre isso com um profissional. Principalmente mulheres mais jovens,
né? Porque ela não quer relatar aquilo ali, não quer falar para o marido. Esse estudo também relatou que 4 de 10 mulheres, elas perdem gases ou fezes durante a relação sexual. E aqui a gente já vai puxar as disfunções. Imagina essa paciente querer voltar a ter relação sexual no pós-parto, perdendo gases e fezes. Ela não vai querer, né? Ela vai ali começar a se afastar do marido, ela não vai ter desejo, ela não vai ter uma boa lubrificação. Se ela for ter uma relação, ela vai ficar com medo. Esse medo pode acarretar em aumento de tensão muscular. Esse aumento de tensão muscular pode reduzir a lubrificação. E essa redução da lubrificação pode provocar dor, né? Então, olha o ciclo, né, que isso pode gerar na vida da nossa paciente. E isso aqui, eu tô falando da incontinência anal, mas esse mesmo relato de perda durante a relação também pode acontecer pela perda de urina. Aí acontece a mesma coisa, a paciente não vai querer ter relação por conta dessas perdas durante ou antes do intercurso sexual. Na incontinência anal grave, existem alguns fatores de risco aí que são levantados na literatura. Entre eles, o IMC, tá? O IMC de novo aqui acima de 25, o trabalho de parto prolongado, puxos prolongados, o parto instrumentalizado e a laceração de 3º e 4º grau. Aqui eles colocam também o tabagismo como outro fator de risco para incontinência anal. E falando de laceração de 3º e 4º grau, a gente tem uma técnica na fisioterapia pélvica, no acompanhamento gestacional, que tem já dados mostrando que a gente tem aí prevenção, né? Redução dessa laceração de 3º e 4º grau, que é a massagem perineal. O drenário expulsivo ali é muito importante, mas a massagem perineal, ela vai ajudar a evitar, a prevenir essa laceração de 3º e 4º grau. Essa laceração de 3º e 4º grau, ela pode pegar mucosa anal, ela pode pegar até o esfíncter anal, então é uma lesão bem importante, ela tem que ser diagnosticada imediatamente ali, tem que ser corrigida no pós-parto, para que essa paciente não tenha um impacto tão grande ao longo da vida dela por conta dessa lesão. E essa paciente, ela vai precisar sim de fisioterapia pélvica ali nesse pós-parto. Mesmo que tenha feito uma correção cirúrgica, mesmo assim, ela tem que fazer fisioterapia pélvica. Alguma dúvida, meninas, até agora? E agora a gente vai falar sobre prolapsos dos órgãos pélvicos. E o prolapso, ele é definido como a alteração dessa musculatura. O prolapso patológico ali, ele é definido acima do estágio 2, né? Então, que já a gente consegue visualizar nesse introito do canal vaginal. Mas lembrando que o prolapso é qualquer descida do órgão. Aqui é só para definir essa definição aqui no pós-parto, tá? Então, acima de 2, tem uma prevalência de 9% em 6 semanas após o parto. Tem uma recuperação ali em 1 ano de pós-parto, caindo para 2%. E aqui existem alguns dados bem interessantes. Quanto mais partos, maior o risco de prolapso, cerca de 10 a 20% para cada parto vaginal adicional. E outros dados indicam que a paridade, ela contribui sim para uma maior gravidade e uma maior sintomatologia desse prolapso. Então, ele é 3,3 maior o risco entre mães de 4 filhos ou mais. Então, quanto maior a paridade, maior o risco de prolapso e de sintomatologia desse prolapso. Então, quando se compara o parto cesariana com parto por via vaginal, o parto por via vaginal instrumental, ele tem 5 vezes mais chances de provocar um prolapso de órgãos pélvicos. Por quê, meninas?
Porque a gente tem ali uma lesão ligamentar. E se essa musculatura não estiver bem, sustentando bem todos esses órgãos vão descer. Principalmente se esse parto for um parto prolongado, onde eu tenho muita pressão ali em cima daquela musculatura, daqueles órgãos, daqueles ligamentos, vai sim provocar uma descida desses órgãos. E essa descida ela não acontece só durante o parto, né? O parto não é o vilão aqui, porque essa descida dos órgãos ela já pode acontecer lá na gestação. A gente já tem estudos mostrando que o prolapso dos órgãos pélvicos ele já tem um fator de risco já na própria gestação. Lembrando lá da obesidade, da diabetes mellitus, então todos esses fatores de risco eles contribuem por maior peso ali em cima dos ligamentos, das fáscias, dos órgãos e da musculatura de assoalho pélvico. E existem alguns mecanismos aí para trazer essa lesão e contribuir para o prolapso dos órgãos pélvicos, que é esse trauma muscular, principalmente as lacerações de 3º e 4º grau, as lesões no tecido conjuntivo e também a lesão tanto nervosa quanto os danos vasculares. Então, olha quantos mecanismos podem acontecer ao longo desse parto, mas lembrando que não é só o parto que é o vilão, lembrando que a gestação já pode provocar essas alterações. Pensando até agora em incontinência urinária, incontinência anal e prolapsos dos órgãos pélvicos, tudo isso a gente tem como avaliar ali na nossa anamnese. Então aqui, incontinência urinária de esforço, a gente vai fazer toda uma anamnese específica e a gente pode aplicar diário miccional, diário evacuatório e o ICSI-SF. Na incontinência anal, a gente também vai coletar bastante informação ali com a nossa paciente, a gente vai avaliar quanto de perda, quando que ela perde, e a gente também pode verificar se aquela perda não é provocada por uma constipação. E aqui a gente também tem que avaliar com o diário miccional e diário evacuatório. No prolapso dos órgãos pélvicos, também o relato da paciente, essa descida, né, esse peso embaixo do ventre, ou ela visualizou, ou ela sentiu alguma coisa na região genital. E todos esses pontos a gente também vai avaliar. Musculatura de assoalho pélvico, a gente vai fazer avaliação de prolapsos e a partir disso a gente vai determinar um plano de tratamento para ela nesse pós-parto. Lembrando que o acompanhamento nesse pós-parto dentro de 1 ano, ele é fundamental. E eu deixei para o final para a gente falar sobre disfunções sexuais. As disfunções sexuais, elas são muito comuns nesse pós-parto, comuns, mas não são normais, e elas variam de 41% a 83% em 2 a 3 meses de pós-parto, 7,8% a 64% aos 6 meses e cerca de 38% das pacientes das puérperas não voltam à frequência de antes desse parto, né? Então, pré-gestacional até. Então, 38% não tem um retorno ao estágio pré-gravídico. E nesse puerpério acontece uma crise genital. O que quer dizer isso? Aqui prevalece o catabolismo e também a involução de todas as estruturas que foram hipertrofiadas e que também sofreram hiperplasia ao longo dessa gestação. Após o parto, esse assoalho pélvico ele pode estar tanto distendido quanto também hipertônico ou hipotônico. Então, pela ação hormonal e também pela sobrecarga do bebê ao longo da gestação e por possíveis traumas que podem acontecer ali durante esse parto. Imagina uma paciente que teve uma lesão, uma laceração, seja uma laceração grau 2, 3, ela vai ter ali uma lesão e ela vai ter medo de ter relação. Então,
todos esses fatores de traumas na região, eles podem provocar desconfortos, né? Podem diminuir ali a lubrificação vaginal, trazer tanto dispareunia quanto vaginismo, hoje a gente caracteriza como dor gênito-pélvica, e que vão trazer aí bastante disfunções sexuais para nossa paciente. E também essa função sexual não está diminuída só por essas alterações hormonais, mecânicas, de traumas, não. A gente tem também alterações como hipoestrogenismo, então ocasionado principalmente pela lactação, mudanças na imagem corporal, então agora a barriguinha não está mais ali, mas existe uma flacidez, existe também um cansaço corporal, uma fadiga, né? Os cuidados do bebê estão consumindo essa nossa paciente e existe também toda uma alteração dessa relação conjugal que vai se desenvolver com essa nova rotina, né? Então, junta todo esse fator, né, de alteração hormonal, biomecânica e alteração da rotina desse casal, por isso que essas disfunções sexuais elas são tão frequentes. E lá na nossa anamnese, a gente pode incluir aí o... fugiu o nome. FSFI, desculpa. Então, questionário de função sexual. A gente vai fazer uma anamnese completa de todas essas queixas sexuais, aliado também ao nosso treinamento da musculatura de assoalho pélvico, a avaliação desse assoalho pélvico. E um estudo de 2022, ele trouxe algumas estratégias, tanto de prevenção quanto também de tratamento para essas disfunções de assoalho pélvico nesse pós-parto. O primeiro ponto, essa primeira estratégia que eles trazem nesse artigo de 2022, é que a gente tem que fortalecer a orientação relacionada ao exercício, à melhora de função de assoalho pélvico antes e durante essa gestação. Melhorar o desempenho, o conhecimento e a consciência das mulheres sobre essa musculatura. E além disso, também levar em conta estratégias para minimizar o peso adquirido na gestação e o peso do bebê. Isso aqui não é da nossa área, mas a gente pode entrar em contato com uma nutricionista, pedir que a paciente procure uma profissional, entrar em contato com o obstetra para que a gente minimize o impacto dessa sobrecarga nesse assoalho pélvico e minimize esses fatores de risco lá para o pós-parto. A segunda estratégia que eles trazem nesse artigo é que a gente tem que avaliar os fatores que não são controláveis, mas que a gente pode minimizar os riscos. Por exemplo, a paciente está ali em muito tempo de trabalho de parto, o bebê não desceu, então quem sabe a equipe ali converse para que essa paciente não tenha um parto por via tal, né? Então, para ela vai ser melhor nesse momento o parto tal. Então, sempre ter essa conversa em equipe. Claro que entrar em trabalho de parto é muito importante, mas no momento ali de sofrimento do bebê, sofrimento de toda essa musculatura, essa equipe ela tem que conversar para verificar os impactos em toda essa estrutura. Outra coisa, existem estratégias também para minimizar a duração do segundo estágio de trabalho de parto e prevenir os danos nesses músculos e fáscias. Um exemplo, fisioterapia pélvica na gestação, também a fisio atuando no parto, as posturas adequadas nesse parto, a biomecânica dessa pelve adequada, o treinamento do expulsivo, a massagem perineal, a respiração adequada. A paciente está num posicionamento, o bebê não está descendo, quem sabe mudar esse posicionamento, né? Então, todas essas estratégias, elas vão fazer o quê? Elas vão minimizar o risco de lesão perineal e minimizar o tempo que essa musculatura esteja ali tendo aquele impacto, tendo aquela sobrecarga. E a terceira estratégia que esse artigo traz é que a gente sempre tem que realizar de forma preventiva
e também buscando um tratamento dessa musculatura de assoalho pélvico. Então, a gente precisa avaliar e precisa trazer um treinamento adequado, um treinamento específico para nossa paciente de acordo com as necessidades dela. Então, para melhorar essa capacidade de contração, de consciência, de função de toda essa região, tanto na gestação e também pensando nesse pós-parto. Então, eles trazem também que os exercícios específicos de recuperação desses músculos do assoalho pélvico, dentro dos 10 a 12 meses desse pós-parto, eles vão ajudar a reduzir os danos, reduzir essas disfunções desse assoalho pélvico. Por isso que é tão importante o nosso trabalho, tanto na gestação quanto nesse pós-parto, né? Na gestação a gente já pode ter todas essas disfunções e elas podem ser piores ainda durante esse pós-parto. Então é muito importante a nossa atuação, não só a atuação ali com a paciente, mas a atuação de levar essa informação também. Isso aqui é fundamental porque muitas mulheres não buscam tratamento por não conhecerem, né? Então, se a gente levar essa informação para elas, vai fazer com que elas reconheçam que aquilo não é normal e que elas busquem tratamento adequado.